Bem-vindos ao Além dos Voos. Meu nome é Luísa, essa é a Teresa. Os relatos sobre História Encantada, falta pouquinhos, vão continuar na semana que vem. Hoje nós iremos voltar à nova série que é o nome, né? Reflexões. Antes disso, lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com quem irá gostar e comentar, que isso ajuda muito a gente a divulgar nosso trabalho. Então, boa tarde. Boa tarde. Para a gente iniciar o tema, a gente vai dar uma passada rápida sobre o Conselho dos Justos e a Senhora da Terra, certo? Certo. Então, a primeira questão é: o Conselho dos Justos é comandado pela Senhora da Terra, né? É comandado pela Senhora da Terra. Até uma ideia que veio um pouco vaga de como eles seriam. Na realidade, existe mais um senhor e os demais são adolescentes, com a maestria com a natureza, né? Fogo, ar, terra, maestria. E o que simboliza o Conselho do Justo? Eles são os cobradores. E aquilo que, diante do arbítrio, você escolheu, você colhe o que você plantou, né? Eles agem não só no campo soma, como dentro da vida de cada um de nós. É diferente do viajante, amado viajante, ela tem uma linguagem muito direta, não só tridimensional, claro que não. Ela usa o se ou, né? As palavras dele está sempre no no K, fortes, amorosas, como foi dito, elegante. Houve uma pergunta que o Lucas fez. Eu ainda estou gripada do frio. Desculpem. A Senhora da Terra foi designada, né, em pleno acordo, para ser a Senhora da Terra. E com ela, a lei-arbítrio. Isso nós já falamos inúmeras vezes. A primeira vez que eu estive com ela, não lembro a data, eu me vi perto de um rio, uma cachoeira. Chegou uma moça muito bonita e pediu para acompanhar. E nós entramos, não era uma pirâmide como a do Egito, era uma pirâmide diferente. E ao estar com ela, e eu não sabia que era ela, né, até senti uma certa frieza no local, ela pedindo para eu pisar mais forte, pisar mais forte. Não é que ela seja dura, não. A função dela exige uma conduta muito. E nesse estreito que se estreita, uma conduta muito refletida. E aí chegamos ao tema de um diálogo que nós tivemos há alguns anos atrás. Foi depois de uma lua de Vesak, a qual eu fui estar com ela.
Não me lembro porquê ou como eu falei que as crianças, como os idosos, obviamente todos merecem nosso respeito, deveriam ter um tratamento igual. E ela prontamente fala que não. E eu olhei um pouco espantada para ela, né? O não, eu vou dizendo com as minhas palavras que isso fazem bastante anos. As crianças estão no início, os bebezinhos, as criancinhas estão no início de uma formação. Os idosos tiveram oportunidades a vida inteira. E hoje o que a gente vê é uma quantidade de idosos em asilos, né? Praticamente sem convivência, ou seja, eles tornaram a própria vida um tanto quanto voltamos ao tema passado, a falta talvez de gentileza e gratidão, desculpe ao celular, a falta de gentileza, gratidão, confiança, o estar aberto, o dar de si, os tornaram e os levaram a uma vida, vamos dizer, eu estou falando também palavras tridimensionais, dentro do que eu consigo enxergar, um tanto dura, né? O meu exemplo pessoal, os meus pais, ao falecerem, mamãe foi em casa, o meu pai foi no hospital, eram cercados por todos. Então, esse exemplo, essa divisória, isso foi antes do ocorrido com os meus pais, que ela coloca e que me fez realmente refletir. A criança, né? E nessa época eu trabalhava como voluntária num orfanato da Igreja Católica, e quando dava mais ou menos 3 ou 4 anos, elas saíam desse, não era orfanato, era como um berçário para outro local, aquelas que não tinham sido, evidentemente, adotadas. E me fez refletir, né? Então, quantas crianças, aliás, todos nós, temos oportunidades a cada segundo de refletir, de sentir, de melhorar em mim mesma. Porque é um termo mesmo, não há outro nome, uma velhice solitária, ela é um tanto, também o tema passado, amarga, difícil, né? Você se vê, às vezes, no meio de estranhos e, ao mesmo tempo, sem o martelo do juiz, está colhendo o que você fez com sua vida. Então, voltando ao tema, a gratidão, a gentileza. Eu recebi um vídeo hoje de Chris, do Coldplay, que ele fala quando está sozinho, ele tem o ato de gratidão, né? Então, são várias pessoas de diversas frequências dentro da mesma sintonia.
o ser grato. E é uma das coisas, sim, que ela cobra. O mundo tridimensional, o campo dual de cada um está tão fechado em si mesmo por preconceitos, por desconfianças, sei lá, são inúmeros exemplos, que as pessoas não se abrem. É aquela história diferente, você divergir. Claro que você diverge, sem discutir. E às vezes tem discussão saudável, né? E fica tudo bem. Mas não, esses seres vão ficando dentro de um casulo. E repito também aquilo que eu falei no vídeo anterior, que essas palavras vão àqueles que convivem, não àqueles que estão dentro do casulo. Os que estão dentro do casulo precisam de ajuda. Seja terapeuta, seja religiosa, seja o meio que for. Mas o primeiro a admitir é de si para consigo. Não adianta eu tentar, ou alguém dentro de uma situação dessa, uma semi-gentileza onde as palavras saem ocas, né? Sem o teor de amor ou da emoção. Então, essa reflexão que tem a ver com o tempo pessoal, aquilo também que já falamos, né? Não é o tempo do mês de ano, não é o tempo sol, chuva, é o tempo pessoal, o meu tempo em terra. O que eu faço com ele? Primeiro eu vou ter que responder por ele. Então, à medida que, no mínimo, eu comungo com aqueles que têm a mesma frequência ou uma vibração, estão dentro de uma sintonia, eu estou contribuindo muito para esse pulsar de corações. Então, ou seja, o começo do que é o chegar em terra e a saída da terra, para mim, naquele ano lá, mereciam o mesmo olhar. E ela foi bem taxativa, né? O bebê, ele vai ter toda uma cultura, uma formação, informação, né? Não é, veja bem, isso não quer dizer que você não tenha a compaixão e o amor pelo idoso, em absoluto, não é nada disso. Mas a situação, as situações e as condições que levaram a tal fato são bem diferenciados. Então, eu acho que refletirmos sobre o. É sobre ou sobre? Bom, é o nosso tempo pessoal, o que fazemos com ele, é mais do que válido. Faz com que nós vivenciemos aquilo que sentimos ou aquilo que pensamos e não se fechar
ficar nesse casulo que novamente é necessário uma ajuda. Então, o tema hoje, simples, mas vale a reflexão, porque o tempo pessoal começa a partir do momento que nascemos em terra. Então, a reflexão diária, como foi o meu dia, né? O que eu fiz hoje, as emoções, tem a ver com o meu tempo. Cada segundo, milionésimo de segundo, dentro de cada um de nós, óbvio, é contado. E daí, o conselho dos justos, assim como o comando, né? No caso, obedecendo não, levado pelo, né? Em comum acordo com o regente, todos estão em comum acordo. Divergem? Sim, divergem. Mas de uma maneira extremamente harmônica. Porque quem é harmônico, né? Ou tem essa... Não é sutileza. É uma capacidade natural de cada um de sentir a harmonia, ou seja, o bem-estar, né? Te dá essa condição a si mesmo. Então, a reflexão diária, bom, eu faço mais de uma vez durante o dia, é de cada um, né? Para consigo mesmo, esses minutos ao longo do dia, no qual eu respondo, todos nós respondemos, e onde estão o K maior, obviamente estão vendo todos nós. É mais do que ver. Há como em Orion, o holográfico, e através daí também a comunicação com a Daé, né? A escrita, através do holográfico. Então, esse holográfico é tão perfeito, é como nós vemos a beleza da tridimensão. Então, vamos refletir, sentindo, sendo íntegro consigo mesmo. Entra aquela velha história, não adianta eu engavetar, porque vai surgir, vai cair no meu colo, e aí? Então, fica um convite, dentro desse exemplo, para mim, que foi um marco, sim, o nascer e o partir. Um tempo, seja o tempo pessoal de cada um, que sim, houve o arbítrio e houveram desperdícios de oportunidades. Então, fiquemos atentos e que os corações pulsem. Gentileza, gratidão, respeito. Acho que é isso. Tem alguma coisa a adicionar? Não só agradecer, e principalmente estar falando dela, né? Tanto que eu botei uma blusa verde, não que seja a cor de Sírios, mas ela simboliza muito a terra, a natureza, esse verde belo. Eu tenho tanto respeito pelo verde que às vezes eu uso pouco verde. Isso, é um grande prazer estar aqui. E comentem, gostem, não gostem, discordem ou não, faz parte mesmo, né? Opinem.
Nós agradecemos. Namastê. Obrigada por ter assistido até aqui e até logo!